Oi, turma! Vamos agora falar um pouco sobre trigonometria no triângulo retângulo. Esse conteúdo faz parte de matemática 1, né? A gente viu no trabalho, né? Antes do trabalho, vamos ver de novo para a prova. Então, por isso que eu estou novamente fazendo esse vídeo explicando trigonometria no triângulo retângulo, ok? Bom, como o nome já está dizendo, né, essa trigonometria acontece num triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem 90 graus, né, que tem um ângulo medindo 90 graus. Então, nesse triângulo, nós vamos relembrar lá do Teorema de Pitágoras, que o Teorema de Pitágoras, a gente tinha os catetos e a hipotenusa. Só que nesse caso, os catetos nós precisamos nominá-los. Eu vou ter o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, eu chamo a hipotenusa de H, cateto adjacente CA e cateto oposto CO. Cateto oposto CO. Então, nesse caso, temos que nominar os catetos, né? E aí, eu tenho aqui a hipotenusa, né? Ó, a hipotenusa sempre oposta ao ângulo reto. Se eu estiver calculando aqui o ângulo alfa, o lado que está oposto a ele vai ser meu cateto oposto, logicamente, né? E o que está aqui do lado, ó, que está vizinho nas adjacências, então vai ser o cateto adjacente. Se por acaso o ângulo estiver posicionado aqui, né, digamos, seja um ângulo qualquer, eu chamei de ângulo beta, né? A hipotenusa continua realmente sendo o ângulo, né, a rampa, o lado oposto ao ângulo reto. Aqui vai mudar um pouco, porque o cateto que está na frente desse ângulo é esse aqui, ó, aqui embaixo. Então, esse aqui vai ser o cateto oposto, o B, né? E esse cateto mediar, como ele está do lado, ajudando a formar o ângulo beta, é o cateto adjacente, certo? Bom, aí nós temos as relações trigonométricas, né, no triângulo retângulo. A gente vai ver agora que é preciso, em um triângulo, após a gente identificar a hipotenusa, o cateto oposto, o cateto adjacente, a gente precisa verificar se nós temos que calcular o seno, o cosseno ou a tangente. O seno, a relação que me dá o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. A relação que me fornece o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui são divisões, frações, razões, né? A gente fala sobre, mas a verdade é que é divisão. E além disso, nós vimos duas relações que eu nem coloquei no trabalho, mas eu coloquei na atividade, é importante a gente relembrar, ó. O seno ao quadrado de qualquer ângulo, mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, que aqui eu chamei de x, é igual a 1. Então, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E a tangente de qualquer ângulo é o seno dividido pelo cosseno. Então, a tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x, certo? Aqui eu tenho os ângulos notáveis, ó. 30, 45 e 60. E aí, lembra daquela musiquinha, né? 1, 2, 3, né? O seno é 1, 2, 3, tudo sobre 2, raiz no 2, raiz no 3. O cosseno é 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz no 3, raiz no 2. A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Nós vamos trabalhar só com esses ângulos. Tem muitos livros, muitas atividades, muitas questões, assim, e não trabalha só com esse ângulo não, né? Trabalham com outros ângulos. Aí é mais complicado, porque envolve números decimais, divisão com decimais é mais difícil, né? Então, nós vamos trabalhar só com esses ângulos aqui, os três, os ângulos notáveis que a gente chama. 1, 2, 3,
3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1. Bom, gente, vamos demonstrar agora um exemplo resolvido, né? Que é o seguinte. Uma árvore, vou botar bem com o apontadorzinho, meu ponteiro. Uma árvore foi quebrada caindo ao solo, formando um ângulo reto. A parte quebrada forma um ângulo de 45 graus com o solo e mede 4 metros. Qual o comprimento da parte da árvore que ficou em pé? Use raiz de 2 igual a 1,4. Então, aqui, ó, a parte quebrada tem 4 metros, forma um ângulo de 45 graus com o solo. E aqui ela, né, forma um ângulo de 90 graus aqui com o solo, essa parte que não foi quebrada. E ele quer saber a parte que ficou em pé, né? Quanto mede? X, né? Então, vamos ver como é que resolve. Bom, aqui o desenho, mas assim, para explicar melhor, né? O triângulo. Aqui a parte que a gente tem que descobrir, a parte que ficou em pé, não é? O X. Aqui é o tamanho da parte quebrada, 4. E aqui o ângulo. Então, o que é que nós temos aqui? Olha, eu tenho que X está oposto, não é? Está oposto ao ângulo de 45 graus, é o cateto oposto. E eu tenho a hipotenusa, ó. Aqui, ó, o ângulo, né? A rampa, o ângulo oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Quando eu tenho uma relação entre cateto oposto e hipotenusa, então eu vou calcular o seno de 45 graus. Então, substituindo. Eu lembro lá da tabela trigonométrica, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, igual cateto oposto x e a hipotenusa 4. Multiplicando os meios pelos extremos, eu vou ter raiz de 2 vezes x, raiz de 2x. E raiz de 2 vezes 4 é 4 raiz de 2. Né? Eu não posso multiplicar, 4 vezes 2, 8, não dá, porque um fora da raiz e outro dentro não dá certo. Repete. Então, eu tenho que 2... Aí lá ele pede para substituir a raiz de 2 por 1,4, né? Então, substituir aqui, ó, 4 vezes 1,4. Aí nós vamos multiplicar, esse 4 vezes 1,4 dá 5,6. Depois a gente vai isolar o x, que vai ser igual a 5,6 dividido por 2. Ó, o 2 está se dividindo. E eu encontro a parte que ficou em pé ainda, que não foi quebrada, né? É 2,8. Ou seja, meu x é 2,8 metros. Ok? Bom, vamos verificar agora. É um segundo exemplo. Deixa eu cuidar com meu ponteiro. Pronto. Um avião, ao fazer a sua decolagem, forma um ângulo de 30 graus com o solo. Aqui, ó, no chão, né? Após percorrer 8 quilômetros, tá aqui, ó, quando ele vai subindo, né? Percorrer 8 quilômetros, o avião encontra-se exatamente em cima de um homem. Tá aqui o homenzinho, ó. A que distância encontra-se o homem do local da decolagem, aqui, a esse ponto que ele está agora, né? Então, ele se encontra aqui distância. Então, meu x é esse, né? Então, use raiz de 3 igual a 1,7. Vamos olhar como é que é a resolução. Bom, aqui eu fiz o desenho do triângulo, né? O avião, né, formando 30 graus com o solo. Ele sobe, depois de 8 km, ele encontra aqui, realmente em cima deste homenzinho aqui. E qual a distância do homem até o ponto que ele decolou, o avião, né? Então, aqui eu observo que o x é meu cateto adjacente, ó, tá do lado do ângulo, ajudando a formar um ângulo de 30 graus. E o 8 quilômetros é a hipotenusa, né? Está do lado oposto, né? O ângulo reto, né? Quando eu tenho uma relação entre cateto adjacente e hipotenusa, eu vou calcular o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, vocês lembram lá da musiquinha, né? É 3, 2, 1, né? Então, o cosseno de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. E o cateto adjacente é x
e a hipotenusa é 8, ó. Já substituí. Agora, vamos multiplicar os meios pelos extremos. Então, eu tenho que 2 vezes x são 2x, igual raiz de 3 vezes 8 não pode multiplicar, né? Então, só repete. Então, fica 8 raiz de 3. Então, eu tenho que x, isolando agora o x. Antes disso, pede para substituir a raiz de 3 por 1,7. Eu poderia substituir depois da divisão, mas eu vou substituir logo antes de dividir. Então, 8 vezes 1,7. Eu tenho, então, 13,6. Agora sim, eu vou dividir. X é igual a 13,6 dividido por 2. X, então, é igual a 6,8 quilômetros, né? O homem encontrava-se a uma distância de 6,8 quilômetros. Certinho, gente? Agora, terceiro exemplo. Temos aqui, né, uma figura de uma árvore. Essa árvore é vista sob um ângulo de 30 graus aqui, ó. Né? A árvore, na figura abaixo, uma árvore é vista sobre um ângulo de 30 graus. Aqui é como se tivesse uma pessoa olhando, né? Há uma distância de 30 metros. Então, está a 30 metros distante dessa árvore. E ela consegue observar até o topo da árvore sobre um ângulo de 30 graus. Qual a altura da árvore, né? Então, eu quero saber quanto mede essa árvore. Né? Então, aqui vai ser meu x. Use raiz de 3 igual a 1,7. Vamos verificar agora a resolução. Aqui o triângulo, né? Aqui o ângulo de 30 graus. A pessoa encontra-se a uma distância de 30 metros. Qual é a altura da árvore? X. Aqui eu tenho, ó, que 30 graus está oposto. Quer dizer, x está oposto ao ângulo de 30 graus, né? Então, é o cateto oposto. E 30 metros está ajudando a formar aqui, ó, o ângulo de 30 graus. É um segmento de reta que está ajudando a formar, né? Então, o cateto adjacente. Quando eu tenho uma relação entre cateto oposto e cateto adjacente, eu tenho a tangente. Então, eu vou calcular a tangente de 30 graus, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, lembram? Então, 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto x, cateto adjacente 30. Multiplicando os meios pelos extremos. 3 vezes x são 3x, e raiz de 3 vezes 30 é 30 raiz de 3. Vocês já sabem que não pode multiplicar um número que está fora da raiz com o outro que está dentro da raiz, né? A gente só repete. Agora, vamos substituir a raiz de 3 por 1,7, como a questão pede. Então, eu tenho 30 vezes 1,7. E vai dar 51,0, mas não há necessidade de colocar esse vírgula zero. Basta colocar 51. Se zerar após a vírgula não tem valor, né? Então, x é igual a 51 dividido por 3. X, então, é igual a 17, né? A árvore é bem grande, né? 17 metros. Então, essa é a altura da minha árvore, ok? Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam todos bem, recebam mensagem de bênção divina na vida de vocês, tá bom? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o conteúdo trigonometria em quaisquer triângulos. A gente já estudou muito sobre o triângulo retângulo, né? Vimos desde o teorema de Pitágoras até as relações métricas do triângulo retângulo, né? Que inclui seno, cosseno e tangente. Hoje a gente vai ver trigonometria em quaisquer triângulos, ou seja, não é mais em triângulo retângulo. E aí, nesses triângulos quaisquer, nós vamos que esses triângulos quaisquer podem ser triângulos chamados acutângulos, obtusângulos, né? Que são ângulos diferentes de 90 graus. E nesse conteúdo, a gente vai estudar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Nesse conteúdo não tem tangente. Eu vou colocar até a tabelinha de novo, aquela tabelinha, porque eu vou trabalhar de novo só com os principais ângulos, viu, gente? Só com os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Vou colocar de tangente também, mas vocês vão ver que não há necessidade da tangente, porque aqui a gente só vai trabalhar com a lei dos senos e cossenos. Ok? Bom, antes de começar a estudar realmente a lei dos senos e cossenos, a gente precisa
ver essa questão dos ângulos suplementares. É o seguinte, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar sempre aqui usando só os ângulos notáveis, 30, 45, 60. Esses valores aqui, eles estão no primeiro quadrante, né? Lembrando o ciclo trigonométrico. Se por acaso a gente tiver um ângulo que esteja no segundo quadrante, ou seja, que for um ângulo que for entre 90 e 180 graus, aí nós precisamos encontrar o suplemento dele. Ou seja, o ângulo parecido com esse, que somando vai dar 180. Então, tem uma formulazinha. Para encontrar o seno desse ângulo, que ele vai estar entre 180 e 90, é igual ao seno de 180 menos o ângulo em questão, que aqui a gente está chamando de alfa. Já o cosseno desse ângulo alfa, é igual ao menos cosseno de alfa de 180 graus menos alfa. Por que o cosseno é negativo? Porque no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante, né? Então, como 90 e 180 é um ângulo que está no segundo quadrante, o cosseno é negativo, o seno não é positivo. Então, vamos ver aqui um exemplo com números que é mais fácil, né? Por exemplo, seno de 120 graus é igual ao seno de 180 graus menos 120 graus. Como 180 menos 120 são 60, ó, a gente vai ter que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. E se a gente for olhar lá na tabela, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Logicamente, consequentemente, o seno de 120 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, se for o cosseno, se a questão estiver pedindo o cosseno de 120 graus, é igual a menos, né? Lembrando que o cosseno de um ângulo suplementar vai ser sempre negativo, é igual a menos cosseno de 180 graus menos 120. A gente já viu, né, que o cosseno de 120 é o mesmo de 60, só que aqui é negativo, né? Então, o cosseno de 120 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Não esquecendo o sinal negativo, certo? Agora sim, vamos entrar realmente na lei dos senos. Seguinte, eu tenho um triângulo aqui, ó, não é retângulo, como vocês estão vendo, né? Tem alguns ângulos que, assim, parecem ser ângulos agudos, menores de 90 graus, mas não importa. Se tiver ângulo maior que 90, também não importa pra gente. A fórmula é o seguinte, eu tenho aqui um lado, um segmento de reta que mede A. E aí eu vou localizar o ângulo que está na frente dele. Eu observo que o ângulo que está na frente dele, ó, é o ângulo aqui A, que eu vou chamar de A. Eu tenho outro lado, B, e o ângulo que está na frente dele é o ângulo B. Eu tenho outro lado que mede C, e o ângulo que está na frente dele é o ângulo C. Nós vamos fazer razões ou proporções, né? Na verdade, nós vamos colocar aqui em forma de razão e depois montar proporções. Eu tenho que o lado que mede A está para o seno do ângulo A. Assim como o lado que mede B está para o seno do ângulo B, ou seja, o ângulo que está na frente dele, né? O lado que mede C está para o seno de C, né? Ou seja, o lado que mede C está para o seno do ângulo C. A gente sempre vai trabalhar com essa proporção aqui formada por 3 razões? Não, nós vamos sempre trabalhar de 2 em 2. Tanto, o que diferencia, eu vou falar logo, o que diferencia a lei dos senos dos cossenos é que é o seguinte, a lei do seno aparecem sempre 2 ângulos, o terceiro ângulo não importa pra gente. E a lei dos cossenos, vocês vão ver que aparece apenas um ângulo. Então, aqui, ó, nós vamos sempre trabalhar com 2 ângulos. Apareceu 2 ângulos no triângulo, você já sabe que é a lei dos senos. Então, vamos calcular aqui, ó, tem um triângulo, um lado mede 2, o outro lado mede x, é esse valor aqui que eu tenho que encontrar. E aí, o 2 está na frente do ângulo 45 graus e o x, né, está na frente do ângulo 30 graus, ó. Então, como é que nós vamos montar a formulazinha? Começando pelo x, eu gosto sempre de começar pelo x. X está para o seno de 30 graus. Aqui, ó. Assim como 2 está para o seno de 45 graus, certo? Agora vamos responder. X, então, está para... Aí eu vou olhar lá na tabela quanto vale o seno de 30 graus, ó. 1/2. Então, x está para 1/2, assim como 2 está para o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2.
Então, 2 está para a raiz de 2 sobre 2. Aqui, nós vamos cortar esses dois. Sempre eu vou ter esse denominador 2 e esse denominador 2. Você pode cancelar. Cancela sem medo nenhum. Cancelou os denominadores 2, nós vamos agora multiplicar os meios pelos extremos. Então, eu tenho x vezes raiz de 2 2x, igual 1 vezes 2 são 2. X, então, vai ser igual a 2 sobre raiz de 2, porque essa raiz de 2 aqui que está multiplicando o x, ela passa para o outro lado dividindo. E aí, o que acontece? Não pode existir uma raiz no denominador. Eu tenho que usar aquele processo, aquele método de racionalizar. O que é isso? É repetir essa raiz aqui que aparece no denominador, eu repito ela em cima e embaixo, ou seja, eu formo uma nova fração, cujo numerador e denominador é igual a esse denominador. E aí, eu vou multiplicar essas duas frações, ó, né? Então, eu tenho que 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 pode multiplicar, né? Eles estão dentro da mesma raiz. Não pode aqui, um número fora da raiz com outro dentro da raiz, você só repete, ó, como eu fiz aqui. Agora, dentro da raiz, pode multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, só que permanece na raiz. Então, eu vou repetir 2 raiz de 2. A raiz de 2, eu vou sempre repetindo porque ela não existe raiz exata, né? Então, eu vou sempre só repetindo. Já no caso da raiz quadrada de 4, existe. Então, eu tiro da raiz, ou seja, eu dou o resultado e essa raiz vai embora. A raiz quadrada de 4 é 2. E ela tinha que ir embora mesmo, né? Não pode existir raiz no denominador. Pode no numerador, mas no denominador não. Então, aqui eu observo que se eu cancelar 2 com 2, na verdade eu cancelo porque eu divido. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Então, o valor do x aqui é raiz quadrada de 2. Certinho? Outro exemplo, vamos lá. Nesse exemplo, eu vou fazer a resolução através de um vídeo. No próximo slide eu vou explicar. Eu achei melhor fazer um vídeo na lousa do que explicar aqui, assim, digitado. Mas a questão é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, um engenheiro tá aqui. Ele está aqui meio que de frente, né? O ângulo de visão dele, ele consegue ver aqui, ó, dois postes. Ó, tem um poste aqui e tem outro aqui. E ele consegue ver esse poste aqui sob um ângulo de visão, ó, de 45 graus. E esse outro poste, ele consegue ver sobre um ângulo de 120 graus aqui, ó. Aí tem que a distância do engenheiro para esse poste aqui é de 100 metros. Para isso aqui não interessa para a gente, porque ele quer saber mesmo qual é a distância entre esses dois postos. Então, aqui vai ser o x, né? Ó. E aí, quando tem dois ângulos, eu vou ter lei dos senos, certo? Vamos ver a resolução agora. Bom, gente, essa questão foi apresentada no slide e ela pede para você calcular a distância entre dois postes. E aí, a visão de um engenheiro, né? Tem um engenheiro por aqui e dois postes formam um triângulo, né? E esse triângulo são mostrados dois ângulos, 45 e 120. Quando no triângulo aparecem dois ângulos, eu já sei que eu vou usar a lei dos senos. Se aparecesse apenas um ângulo, seria a lei dos cossenos. Nesse caso, dois ângulos, lei dos senos. Um ângulo, lei dos cossenos. Então, eu tenho que aqui, ó, começando pelo x. X, o ângulo que está na frente dele é o 120. Então, x está para o seno de 120 graus. Assim como 100, o ângulo que está na frente dele é o de 45 graus. Assim como 100 está para o seno de 45 graus. O 120 eu preciso encontrar o suplementar dele, ou seja, junto com ele forma 180. Então, a gente encontra fazendo aquela regrinha, aquela formulazinha. Seno de 120 graus é igual ao seno de 180 graus menos 120 graus. Então, eu tenho que o seno de 120 graus é igual ao seno de... Quando a gente subtrai, ó, vai dar 60 graus. Então, o seno de 120 graus é igual... O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2.
Lembra daquela tabela? Pronto, então vamos substituir. Então, eu tenho aqui que x está para seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Assim como 100 está para o seno de 45 graus. Lembram que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2? Como os denominadores aqui são iguais, a gente cancela. E vamos multiplicar os meios pelos extremos, ó. Vou separar bem aqui essa parte, para não misturar. Pronto. Então, aqui eu vou ter, ó, x vezes raiz de 2. Raiz de 2x. Igual. Raiz de 3 vezes 100. 100 raiz de 3. Então, eu tenho que x é igual a 100 raiz de 3 sobre essa raiz de 2 vai passar dividindo. E aí, o que eu tenho? Não pode existir raiz no denominador. Então, eu tenho que racionalizar. Ou seja, eu vou repetir essa raiz em cima e embaixo. Só essa raiz de baixo. A de cima, não. E aí, vou multiplicar, ó. Então, eu formei uma nova fração. Só com o valorzinho aqui que estava no denominador, repito em cima e embaixo. E aí, vou multiplicar. Então, aqui, ó. Número que está fora da raiz não multiplica com o número que está dentro da raiz. Então, 100 eu vou repetir. Já, número que está dentro da raiz com o número dentro da raiz, e a mesma raiz com o mesmo índice, multiplica. Então, 3 vezes 2 são 6. E continua dentro da raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2, também dá para multiplicar. Aqui, ou fica raiz de 2 ao quadrado, ou raiz de 4, porque 2 vezes 2 são 4. Vou colocar raiz de 4. Então, x vai ser igual a 100. A raiz de 6 não existe raiz exata. Então, vou repetir. E a raiz quadrada de 4 exata é 2. Daí, eu percebo que 100 dá para dividir por 2. Então, dá 50. E repete a raiz de 6. Como aqui está em metro, aqui também é metro. E aí, nós acabamos de encontrar a distância entre os dois postes. Gente, se a questão pedir para você substituir a raiz... Porque tem questão que diz, use raiz de 6 igual a tanto. Aí você substitui e multiplica com 50. Se não pedir, deixa assim mesmo. Ou se por acaso as alternativas não tiver um valor assim na raiz, então é porque foi substituído. E a questão não der o valor da raiz de 6, você vai ter que encontrar uma raiz aproximada. Como? Multiplicando. Tipo, você vai pegar 1,3 vezes 1,3. 1,4 vezes 1,4. 2,1 vezes 2,1. Ou seja, você vai multiplicar um número de preferência decimal por ele mesmo, até dar o mais próximo possível do 6, sem passar. Ok? Bom, gente, essa questão foi apresentada no slide. E ela pede para você calcular a distância entre dois postes. E aí, a visão de um engenheiro, né? Tem um engenheiro por aqui e dois postes formam um triângulo, né? E esse triângulo são mostrados dois ângulos, 45 e 120. Quando no triângulo aparecem dois ângulos, eu já sei que eu vou usar a lei dos senos. Se aparecesse apenas um ângulo, seria a lei dos cossenos. Nesse caso, dois ângulos, lei dos senos. Um ângulo, lei dos cossenos. Então, eu tenho que aqui, ó, começando pelo x. X, o ângulo que está na frente dele é o 120. Então, x está para o seno de 120 graus. Assim como 100, o ângulo que está na frente dele é o de 45 graus. Assim como 100 está para o seno de 45 graus. O 120, eu preciso encontrar o suplementar dele, ou seja, junto com ele forma 180. Então, a gente encontra fazendo aquela regrinha, aquela formulazinha. Seno de 120 graus é igual ao seno de 180 graus menos 120 graus. Então, eu tenho que o seno de 120 graus é igual ao seno de... Quando a gente subtrai, ó, vai dar 60 graus. Então, o seno de 120 graus é igual. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Lembra daquela tabela? Pronto, então vamos substituir. Então, eu tenho aqui que x está para seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Assim como 100 está para o seno de 45 graus.
Lembram que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2? Como os denominadores aqui são iguais, a gente cancela e vamos multiplicar os meios pelos extremos, ó. Vou separar bem aqui essa parte, para não misturar. Pronto. Então, aqui eu vou ter, ó, x vezes raiz de 2, raiz de 2x, igual raiz de 3 vezes 100, 100 raiz de 3. Então, eu tenho que x é igual a 100 raiz de 3 sobre essa raiz de 2 vai passar dividindo. E aí, o que eu tenho? Não pode existir raiz no denominador. Então, eu tenho que racionalizar. Ou seja, eu vou repetir essa raiz em cima e embaixo. Só essa raiz de baixo. A de cima, não. E aí, vou multiplicar, ó. Então, eu formei uma nova fração. Só com o valorzinho aqui que estava no denominador, repito em cima e embaixo. E aí, vou multiplicar. Então, aqui, ó. Número que está fora da raiz não multiplica com o número que está dentro da raiz. Então, 100 eu vou repetir. Já, número que está dentro da raiz com o número dentro da raiz, e é a mesma raiz com o mesmo índice, multiplica. Então, 3 vezes 2 são 6. E continua dentro da raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2, também dá para multiplicar. Aqui, ou fica raiz de 2 ao quadrado, ou raiz de 4, porque 2 vezes 2 são 4. Vou colocar raiz de 4. Então, x vai ser igual a 100. A raiz de 6 não existe raiz exata. Então, vou repetir. E a raiz quadrada de 4 exata é 2. Daí, eu percebo que 100 dá para dividir por 2. Então, dá 50. E repete a raiz de 6. Como aqui está em metro, aqui também é metro. E aí, nós acabamos de encontrar a distância entre os dois postes. Gente, se a questão pedir para você substituir a raiz, porque tem questão que diz, use raiz de 6 igual a tanto. Aí você substitui e multiplica com 50. Se não pedir, deixa assim mesmo. Ou se por acaso as alternativas não tiver um valor assim na raiz, então é porque foi substituído. E a questão não der o valor da raiz de 6, você vai ter que encontrar uma raiz aproximada. Como? Multiplicando. Tipo, você vai pegar 1,3 vezes 1,3, 1,4 vezes 1,4, 2,1 vezes 2,1. Ou seja, você vai multiplicar um número de preferência decimal por ele mesmo, até dar o mais próximo possível do 6, sem passar. Ok? Bom, gente, depois que a gente estudou a lei dos senos, né? Agora nós vamos estudar a lei dos cossenos. Ativar aqui meu ponteiro, só um instante. A lei dos cossenos tem uma formulazinha um pouquinho mais complexa, mas é fácil de entender, ó. Por exemplo, aqui o triângulo, não é? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho um lado que mede A, outro lado que mede C, outro lado que mede C. Se eu estiver procurando o valor desse lado aqui, desse segmento que mede A, então a fórmula vai ser assim, ó. A ao quadrado, sempre o lado que eu estou procurando fica antes da igualdade, né? Ó. Então, ao quadrado, sempre o lado que eu estou procurando, não. Sempre o lado que aparece na frente do ângulo. É isso. Então, se por acaso eu tiver aqui o ângulo A, então o A vai ficar antes da igualdade. Tem que prestar atenção nessa regrinha. Então, digamos que aqui esteja aparecendo o ângulo A, né? Então, vai ficar A ao quadrado igual os outros dois lados, ó, somados e ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos duas vezes, que é da fórmula, o B vezes o C, vezes cosseno do ângulo alfa, do ângulo A. Agora, se por acaso estiver aparecendo o ângulo B, lembra que eu falei, eu estava explicando a lei dos senos, que a lei dos cossenos aparece um ângulo? Então, se estiver aparecendo o ângulo B, eu tenho que o B aqui vai ficar aqui antes da igualdade, ó. Então, fica B ao quadrado igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes cosseno do ângulo B. E se por acaso aparecer o ângulo C, então vai ser antes da igualdade o C, né? C ao quadrado igual aos outros dois lados, A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes cosseno do ângulo C. Então, gente, logicamente eu só vou usar dessas fórmulas, né? De acordo com o ângulo que aparece. Então, vamos ver aqui, no caso. Aqui tem um exemplo, olha. O ângulo que aparece é esse, 60 graus.
E o x está na frente desse ângulo. Então, realmente, o x aqui vai ficar antes da igualdade, né? E aí tem os outros dois lados, 10 e 15. Como é que vai ficar? Ó, x está na frente do ângulo, né? Então, ele fica antes da igualdade. X ao quadrado igual, os outros dois lados somados é ao quadrado. 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes da fórmula, 10 vezes 15, vezes cosseno de 60 graus. Certo? Agora vamos responder. X ao quadrado é igual, 10 ao quadrado, 100, mais 15 ao quadrado, 225. Aqui eu poderia multiplicar, mas eu vou deixar para depois para explicar por quê. Então, 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno de 60 graus, ó, 1/2. Pronto. O que eu faço agora, ó? É tanto que eu não multipliquei logo 2 vezes 10 vezes 15 para poder cancelar ó, esse 2 com esse 2 aqui, ó. Que aí diminui o nosso cálculo, né? Uma simplificaçãozinha básica. Então, x ao quadrado é igual a 100 mais 225 menos 10 vezes 15 vezes 1, 150. Então, 100 mais 225 são 325, menos 150, que dá igual a 175. Agora, esse expoente 2, ele vai desaparecer, que ele vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada, ó. Então, nós vamos tirar a raiz de 175. Será uma raiz aproximada, porque 175 não tem raiz exata, né? Então, aqui, como é que a gente encontra a raiz aproximada? Fatorando, ó. Eu 175 e vou dividir, eu vou fatorar ou decompor. E o que é isso? É dividir por números primos, dividir por 2, por 3, por 5, por 7. Então, observe que não dá por 2, porque ele não é par. Por 3, 1 mais 7 são 8, 8 mais 5 são 13. 13 não é divisível por 3, então também não dá. Por 5 dá, porque todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. E aí, quando a gente divide, ó, dá 35. O 35 dá por 5 de novo, que dá 7, e o 7 só dá por 7, que dá 1. Então, nós temos, ó, 5 ao quadrado vezes 7. Tá aqui já, ó. O que acontece? Esse expoente 2, ele vai cancelar com o índice da raiz. Raiz quadrada é o índice 2, né? E então, o 5 vai sair da raiz. Já o 7 não, o expoente dele é 1, não cancela com 2. Então, por isso que a resposta fica x igual a 5 raiz de 7. Beleza? Outro exemplo agora. Agora com um ângulo suplementar. Aquele, lembra que vai dar negativo. Vocês viram lá, gente, naquele outro exemplo, que o cosseno de 60 graus é positivo. Ele só vai ser negativo se ele for um ângulo maior que 90 graus. Se estiver entre 90 e 180, como é o caso aqui do 150, o cosseno dele vai ser negativo. Nós vamos já ver na resolução. Então, em uma fazenda, uma estrada liga duas porteiras, A e B, a uma porteira C. Sendo CB igual a 5 km, BA igual a 10 raios de 3 km e o ângulo ABC igual a 150 graus, conforme figura abaixo, a distância entre os pontos A e C em quilômetros é. Então, aqui vai ser meu X, né? Ó, quero saber qual a distância aqui, porque eu sei a distância entre A e B, entre B e C, mas não sei entre A e C. Então, nós vamos ver o videozinho que eu gravei explicando na lousa, viu, sobre a resolução dessa questão, certo? Gente, essa questão também foi apresentada nos slides e mostra que tem 3 cercas, ó, cerca A, B e C. Juntas elas formam um triângulo. A distância da cerca A até a C é 10 raios de 3. De B para C é 5. Então, ele pede para você calcular qual é a distância de A para B, que nós vamos chamar de X. E aí, o ângulo aqui que está na frente do X, ó, que é o C, o ângulo C é 150 graus. E aí, gente, ó, como eu tô vendo que tem apenas um ângulo aqui, então já sei que eu vou usar a lei dos cossenos. Quando aparece dois ângulos, lei dos senos. Um ângulo, lei dos cossenos. Então, vamos usar aqui a lei dos cossenos. Cossenos. Pronto. E aí, eu já vejo que o meu X está na frente do ângulo, né? Então, se o X está aqui na frente do ângulo, ó, está voltado para o ângulo que aparece, então realmente eu vou calcular o valor do X e ele vai ficar antes da igualdade. Só acontece
O número que tiver, ou o x que tiver na frente do ângulo, ele fica antes da igualdade. Sempre é assim. A fórmula começa dessa maneira. Então, como o x está na frente do ângulo, x ao quadrado, aqui, antes da igualdade. Após a igualdade, eu vou ter o quê? Os lados, né? Ao quadrado somados e ao quadrado. Então, 10 raiz de 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes, que é da fórmula esse 2 vezes. O primeiro lado que aparece, 10 raiz de 3, vezes o segundo lado que aparece, 5, vezes cosseno do ângulo que aparece, 150 graus. Formulazinha grande, né, gente? Mas, ficou meio espremidinha aqui, mas dá para entender, né? Então, como é essa fórmula? Localiza o valor que está na frente do ângulo que aparece, no caso aqui é o x. Poderia ser o 2, o 5? Poderia, porque às vezes ele tem, você vai calcular o x que ele fica após a igualdade. Também acontece problemas desse jeito. Só que nesse caso, o que aparece mais, é mais fácil, é nesse sentido aqui, o x na frente do ângulo e ele fica aqui antes da igualdade. Então, x ao quadrado é igual aos dois lados que aparecem, né, somados é ao quadrado, menos 2 vezes da fórmula, o primeiro lado pelo segundo, vezes cosseno do ângulo que aparece. Então, vamos resolver. X ao quadrado, então, vai ser igual. Gente, aqui, ó, eu elevo 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, 100. Aqui tem um sinal de vezes, eu faço aparecer. E essa raiz aqui, esse índice, cancela com 2. Então, o 3 saiu da raiz. Então, aqui fica 100 vezes 3. Mais 5 ao quadrado, né? Resolvendo aqui, vai dar 25. Eu não vou multiplicar agora, porque eu vou querer cancelar com o valor do cosseno. Só que antes eu observo que eu tenho que encontrar o suplementar daquele ângulo lá, né? Porque ele não existe valor dele, né, de acordo com aquela tabelinha. Então, eu vou fazer o seguinte para encontrar. Cosseno de 150 graus é igual a menos, lembra que o cosseno é menos. Por quê? Porque esses valores, 150, menores que o 180, eles ficam, do 90 ao 180, eles ficam no segundo quadrante. E o segundo quadrante dos cossenos é negativo. Lembra do círculo trigonométrico? Por isso que aqui dá sempre menos, ó. Então, menos cosseno de 180 graus menos 150 graus. Então, eu tenho que cosseno de 150 graus vai ser igual ao menos cosseno de 30 graus. Então, cosseno de 150 graus é igual a menos, não esqueçam que o cosseno é sempre menos. Qual o cosseno de 30 graus, gente? Lembra lá da tabelinha? 3, 2, 1, cosseno, né? Então, é raiz de 3 sobre 2. Pronto. Daí, nós vamos substituir lá. Vou fazer aqui uma separaçãozinha para não misturar. E aí, vamos responder. X ao quadrado é igual. Aqui eu já posso multiplicar, não vai interferir, não. 300 mais 25. Menos 2 vezes 10 raiz de 3, vezes 5, vezes menos raiz de 3 sobre 2. Não esqueçam do menos, senão a questão vai ficar errada. Daí eu cancelo esse 2 com esse 2. Por isso que eu deixei aquele 2 lá. Então eu tenho que x ao quadrado. Aqui eu poderia somar, não ia interferir, mas eu somo depois. Aqui eu vou multiplicar tudo. Primeiro vamos fazer o jogo do sinal, ó. Menos, não cancelei o menos, eu cancelei só o 2. Então aqui continuou menos, ó. Menos com menos, mais. Olha aí como você ia errar se você tivesse esquecido o menos. É mais. Daí aqui eu vou multiplicar os que estão fora da raiz. 10 vezes 5, 50, vezes, e os que estão dentro da raiz? Posso multiplicar. Eu multiplico os que estão fora e os que estão dentro, né? Separados. Então, 3 vezes 3, 9, ou seja, raiz de 9. Está dentro da raiz, continua dentro da raiz. Então, x ao quadrado é igual a 300 mais 25 mais 50 vezes. E existe raiz quadrada de 9 exata? Sim, é o 3. E aqui nós vamos multiplicar. Então, x ao quadrado é igual a 300 mais 25 mais 150. Agora, nós vamos somar tudo, né? 300
e 25 mais 150. Vai dar 5, 7, 4, né? 475. Pronto, então x ao quadrado é igual a 475. Daí agora, gente, eu tenho que encontrar a raiz aproximada, porque esse número não tem raiz quadrada exata, então tem que encontrar o mais aproximado possível, né? Simplificando. Como é que eu faço isso? Vou fatorar o 475. E aí, ó, não dá por 2, né? Porque é ímpar. Vamos ver se dá por 3. 4 mais 7, 11, mais 5, 16. Não dá. Vai dar por 5. Porque todo número que termina em 0 e 5 é divisível por 5. Então, vamos dividir aqui. Dá 9. 9 vezes 5, 45. Dá 95. Ainda dá por 5, né? Ó, porque termina em 5. Vai dar 1. 5 vezes 5 são 5. Tá? Não, faltam 4. Fecha 5. 9. 19 é um número primo que só dá por ele mesmo. Então, pronto. Eu encontrei que x é igual a raiz de 5 ao quadrado vezes 19. Aqui o expoente 2 cancela com o índice da raiz, sai para fora então o 5, já o 19 permanece, porque o expoente dele é 1 e 1 não cancela com 2. Então fica 5 raiz de 19. Não tinha unidade de medida, eu não vou colocar. Se tivesse, você colocaria. Gente, a mesma coisa da outra questão. Se a questão pedir para você usar a raiz aproximada, você usa. Tem questão que, logo aqui no início diz, use raiz de 3 aproximadamente igual a tanto. Então, você substitui. Ou então, se nas alternativas não tiver valor com raiz, você sabe que você tem que procurar a raiz aproximada do 19 e depois multiplicar com 5, porque aqui tem um sinal de vezes. Como é que você encontra a raiz aproximada? Multiplicando o número decimal por ele mesmo. 19, por exemplo, vai dar 3, alguma coisa, né? Porque 3 vezes 3 são 9, dá 4, né? 4 vezes 4 são 16. Então, dá 4, alguma coisa. Aí você vai fazer 4,8 vezes 4,8, 4,7 vezes 4,7, até o que mais se aproximar do 19 sem passar. E o resultado que você encontrar, você multiplica por 5. E aí você vai encontrar realmente um valor aproximado e não exato. Ok? Bom, gente, chegamos ao final, né, da nossa explicaçãozinha sobre lei dos senos e cossenos, né, trigonometria em quaisquer triângulos. Desejar a vocês bons estudos, lembrando que não estamos em férias, né, ainda. E um beijão para todos e fique com Deus. Beijos.